no nosso primeiro encontro, semana passada. Olha lá, chegou Salviano. Bom dia, Salviano. Tudo bom? Ótimo. Na nossa primeira aula, semana passada, acho que a principal ideia que eu gostaria de ter trazido para vocês era que antes da gente pôr a mão na massa, né, de colocar as coisas para funcionar, de construir, que a gente precisa muito entender o contexto que a gente vai atuar e quais são as bases éticas que vão levar a gente a atuar de uma forma e não de outra, né? Então, pedir para vocês fazerem esse estudo da área que vocês pretendem trabalhar ou que já estão trabalhando, né? Então, organizar da forma como vocês quisessem, quais eram os objetivos da horta que vocês querem construir e também fazer aquele tipo de análise com esses elementos aqui que a gente havia visto na aula passada, né? Então, como que é a área, suas dimensões, o caminho do sol, o caminho do vento, se tem animais, quais pessoas que a gente pode trabalhar juntos, energia, caminhos, clima, enfim, um estudo da área que a gente vai trabalhar. E antes de eu começar a falar um pouco mais do tema dessa aula aqui, eu queria saber se vocês poderiam me contar um pouco como que foi isso, né? Se vocês conseguiram fazer esse exercício em casa ou se ficou mais no pensamento mesmo. Mas gostaria de escutar um pouco de vocês antes de eu falar. Bora lá? Quem quiser começar, pode começar. Pode ser Júlio, Salviano, Leonardo, Brenda. Fiquem à vontade, pessoal. A gente vai começar aqui então, André. Fala, Leonardo. No nosso caso aconteceu o seguinte, a gente está com a ideia de fazer essa horta, né, esse projeto da horta, em um dos nossos sistemas aqui no interior, Barro Vermelho, né? Só que o nosso carro, que é o carro aqui do Instituto, né, que é um Uno, que a gente chama de guerreirinho, né, porque coitado, já passou por muita coisa aqui, quebrou. Eu tenho um também, Leonardo, meu é Uno também, cara. É o Uninho também, então, é o guerreiro aí. E mais uma vez ele quebrou, a gente ia na sexta-feira, não conseguimos, íamos no sábado, não conseguimos. A gente só conseguiu marcar a data para amanhã. Então, até então, tá tudo aqui na mente, esquematizado, mas amanhã a gente vai poder ir lá tirar foto e fazer todo o processo certinho, né? Beleza, tomara que o Uno se recupere logo. É um carro muito valente, viu? Eu tô com o meu aqui desde 2014, já foi para cada canto, já levou cada coisa que eu falar para você que eu admiro, assim, sabe? Tá bom, que bom. Beleza, então eu aguardo isso. Robervânia acabou de entrar também. Bom dia, Robervânia. Pode falar, Júlio, pode falar, Salviano. Conta um pouquinho para a turma aquilo que vocês me mandaram. Então, a gente fez, né? Foi uma experiência bem legal. A gente demorou para conseguir fazer, a gente conseguiu fazer só ontem. Ficamos enrolando aqui, né? Mas a gente está com a ideia de fazer tanto para desenvolver com a nossa escola de treinamento aqui, passar para os alunos para eles produzirem, quanto para trabalhar com a comunidade, né? Uhum. Então, ontem a gente levou alguns alunos para fazer junto com a gente, falou um pouquinho sobre quais eram as ideias, eles gostaram muito. E aqui a nossa base é bem grande, né? Então a gente estava com bastante dificuldade de ver um local, e a gente viu um local que parecia muito bom, né? E que todas as coisas que a gente tinha aprendido na aula passada, elas pareciam bater muito bem, né? Então a gente acha que vai ser um lugar bem legal. E a experiência de fazer, de medir, de pensar sobre tudo que a gente tinha conversado foi bem legal. Tá bom. Eu achei muito positivo, André, fazendo ontem o nosso projetinho, né? Nossos planos, tudo, a nossa horta. Uma coisa que eu observei, assim, que foi muito positivo, foi a questão de que nós vamos fazer, a nossa ideia, como o Júlio falou já, a gente quer focar essa área de temperos, sabe? Então, assim, aqui no povoado, o pessoal já tem roça, né? Que aqui é povoado, então muitas famílias têm roça. Mas eu percebo que muitos deles não investem nessa questão de ter temperos também, sabe? Então, eu vejo que vai ser uma novidade aqui para o povoado, vai ser uma coisa assim que vai ser muito boa, né? Para eles também, como comunidade,
porque aqui na nossa base a gente também tem feito esse trabalho comunitário, né? Aqui na nossa comunidade, né? De desenvolvimento comunitário. Então vai ter esse lado positivo, né? E o lugar que a gente escolheu, né? O Júlio achou um lugar muito bom. A gente fez todas as etapas que você explicou, né? A gente foi seguindo os passos, junto com os alunos, como o Júlio falou, e a gente se sentiu assim que é um lugar bacana, que é um lugar ideal, né? Para o nosso projetinho, né? E agora é só, como diz o ditado, é só meter a mão na massa agora, né? Perfeito. Vamos ver. Hoje a gente vai ver algumas questões que são essenciais para o desenvolvimento de uma horta. E daí eu já vou pedindo para vocês, enquanto a aula for acontecendo, para ver se essa área que vocês escolheram supre essas necessidades que uma horta tem, tá bom? Então, a ideia desse curso é ir fazendo esse estudo ao longo das aulas também, porque é assim que a gente vai aprendendo o que é mais apropriado para o nosso contexto, tá bom? Muito bom, mas gostei bastante da forma como vocês organizaram, ficou bem claro, assim, para mostrar como que é o contexto, ainda mais agora que a gente está longe, né? Que não tem como ir aí ver, mas eu me senti visitando a área que vocês haviam escolhido, né? E achei aqui, ó, já vou colocar aí um desafio de como ir pensando como que a gente vai lidar com os cachorros e gatos, hein? Que eles adoram um canteiro de horta, hein? Adoram um canteirinho de horta. Como que a gente vai fazer para lidar com eles de uma forma benéfica? Muito bom. Deixa eu ver se Robervânia, você está escutando hoje? Consegue falar? Está por aí? Que eu não tô vendo o vídeo. Sim, estou escutando. Aê, muito bem. Bom dia. Bom dia. Legal. Robervânia, você também me mandou o estudo que você fez. Você pode contar um pouquinho para a turma como que foi por aí? Foi bem tranquilo, porque o meu espaço é pequeno e não tive muita dificuldade assim em observar. Certo. Você fez na semana passada já? Sim, eu fiz na semana passada, acho que na terça-feira. Legal. Queria que você contasse para a turma também qual que é seu objetivo aí. É um espaço pequeno, tudo bem, mas qual que é seu principal objetivo com essa horta que você quer construir? É o que já tá rolando já, né? Sim, é pequena, mas por enquanto, assim, eu tenho alguns canteiros, aí uma parte é para vender e a outra é para o consumo. Beleza. Eita, cadê aqui? Muito bom. No caso, tanto hortaliça quanto medicinal, o que é que você pretende produzir? Então, no momento tem coentro, tomate, rúcula, couve, hortelã, só que eu pretendo focar mais na rúcula e na couve. Perfeito, muito bom. Legal demais. Até, inclusive, falar para a turma que uma das fotos que eu vou mostrar aqui é da horta da Robervânia, que já está iniciado, e que pode ajudar a gente a dar uma cara melhor, né, para o projeto que a gente vai fazer. Muito bom. Obrigado, Robervânia. Lembrando, pessoal, que na aula, a todo momento, a ideia é que vocês participem, tirem dúvidas e vão fazendo as associações entre o espaço de vocês e o que está sendo falado, tá? Para isso que serve o curso, esse é o principal propósito dele. Então, por favor, não me deixem falando sozinho aqui, que é muito estranho dar aula falando sozinho assim, né? Então, vamos que vamos. Olha, na aula passada a gente fez aquele estudo amplo, então vocês fizeram, estão fazendo esse exercício, e hoje a gente vai focar em alguns elementos que são necessários e essenciais para uma horta funcionar bem. Dentre todas aquelas questões, esses aqui são os centrais, são coisas que a gente tem que analisar a fundo para conseguir ter uma horta saudável, uma horta viva
e que vá tanto produzir alimentos para a gente, quanto para a gente comercializar, compartilhar com vizinhos e tudo mais. Eu não coloquei aqui, mas vai ficar subentendido a todo momento do nosso curso que a necessidade mais importante para um sucesso de uma horta são as pessoas, tudo bem? Então, independentemente de todas essas questões, o mais importante é a gente lembrar que uma horta ela vai para frente quando a gente tem gente envolvida, quando tem pelo menos uma pessoa que vai estar ali todos os dias, que seja um pouquinho de tempo para acompanhar. Um sucesso de uma horta está diretamente relacionado com um envolvimento de uma pessoa diariamente, né? Às vezes é um trabalhinho pequeno, uma irrigação, controlar alguma ervinha que nasceu que a gente não queria, arrumar um canteiro. Mas o trabalho diário é o que faz a diferença. Então, tenham sempre em mente que tem essas necessidades, mas o lance mesmo que a gente não pode esquecer é no cuidado com as pessoas, tá bom? E na relação que a gente vai ter com elas. Muito bom. Bom, elenquei aqui 5 questões que são as chave, que eu acredito, se vocês lembrarem de outras também podem falar, para a gente ter uma horta de sucesso. Luz, solo vivo, água, ferramentas e também matéria orgânica. Vocês vão perceber ao longo do trabalho mão na massa com vocês que essas questões vão estar sempre presentes, que a gente vai estar sempre pensando nelas. No começo a gente tem que ficar se lembrando, depois de um tempo vira algo quase que automático, que a gente já aprendeu. Então vou passar por elas para a gente se conversando, e daí eu vou pedir para vocês irem falando do contexto de vocês, se essas coisas estão presentes ou não, tá bom? Então, vamos começar aqui por algo que é essencial para qualquer horta, né? Que é a luz. A luz, ela vai ser importante porque as plantas, elas necessitam de luz para conseguir produzir seu próprio alimento, né? Além de água, de nutrientes, ela precisa de luz para fazer a fotossíntese. E aqui a gente tem uma questão que precisa ser considerada em todos os projetos. Para a maioria das espécies que a gente trabalha em horta, seja medicinais, sejam hortaliças ou não, elas vão necessitar de, no mínimo, 5 horas de luz direta para crescer bem. Se não tem luz, elas não vão crescer, elas vão crescer. Que tem uma luz indireta, uma sombrinha, elas também podem crescer, mas esse crescimento vai ser muito menor e elas não vão vir tão vigorosas. Pode falar, viu, Júlio? Não precisa nem levantar a mão, não. Eu já sei o que você vai falar, mas pode falar. Porque, assim, algumas espécies, principalmente quando a gente fala em floresta, em árvore, elas crescem abaixo de outras árvores, com sombrinha. Mas o café, por exemplo, o cacau, a banana até que consegue também. Mas quando a gente está falando de hortas, de plantinhas de pequeno porte, a luz é uma condição necessária. Pode falar, Julio, vamos lá, o que você quer me colocar? André, eu tenho que te fazer uma pergunta. Vamos aprendendo aqui. Ó, a área que nós escolhemos, ela é uma área que tem muita sombra, certo? Perfeito. Os raios, eles entram, mas pelas brechas dos galhos da árvore, certo? Ela não tem um sol direto. Mas se ela pegar um sol direto, não sei se você já teve aqui no Piauí, mas o sol aqui é 40 graus derretendo todo mundo, né? Esse sol, mesmo ele sendo tão forte, ele é produtivo se pegar direto nela? Então, a gente tem várias maneiras de conseguir trabalhar com esse sol. Com certeza, tem um momento que a planta precisa de mais sombrinha, né? Quando ela é muda menor, está bem protegida. Mas depois a gente tem mecanismos para deixar o solo bom e ter água suficiente para a planta crescer bem. O sol forte é um problema principalmente, Júlio, quando a gente não tem uma fonte de água, quando esse canteiro não é bem irrigado, que ela vai perder muita água, ela vai transpirar e não vai conseguir crescer, entendeu? Eu vou até pedir aqui, ó, uma ajuda para a Robervânia, porque ela está com a horta lá funcionando, e eu queria que ela falasse se o sol é mais um problema ou uma coisa boa lá para ela. Você pode contar um pouquinho, Robervânia?
aqui é um problema, porque o sol é muito quente. Aí eu tive que escolher um local onde ficasse o sol só pela manhã e à tarde ficar na sombra. Perfeito, ótimo. Então, ó, o sol da manhã, ele é o melhor que existe para a horta. Então, se a gente consegue imaginar um lugar que pega um pouco do sol da manhã e está protegido à tarde, é o cenário ideal na condição que vocês estão aí no Piauí, né? Isso acontece aqui onde eu moro, mais no verão, que o sol é mais forte. Agora, no inverno, eu posso ficar o dia inteiro. Então, Júlio e Salviano, se a área de vocês permite a entrada de sol por umas boas horas do dia, mesmo protegido um pouquinho pelas árvores, mas tem entrada de luz, é uma área legal. Se ela é sombreada o tempo inteiro, talvez a gente tenha que permitir a entrada de luz ou achar uma área que permita isso. Tudo bem? Pelas fotos que vocês me mandaram, parece que tem uma entrada de luz ali, né? Dá para ver os saios entrando por entre as copas. Tudo bem? Mas o que a gente pode fazer quando vocês começarem a pôr a mão na massa é observar o desenvolvimento. Se vai entrar a luz mesmo, ou se a gente tem que fazer algumas podinhas na copa da árvore para entrar um pouquinho mais de luz. Então, trabalhar lembrando que a luz é importante, mas que a luz muito forte também pode destruir tudo. Professor, né? Fala. Então, eu observando lá no nosso terreno, né, tem a parte da manhã, que tem um raio de sol assim, que pega muito bem centralizado lá no lugar onde a gente vai trabalhar, né? E eu falei até com o Ju, a gente chegou a pensar em podar algumas galhas, né, Ju, para ver se dava melhorada. Mas eu me preocupo um pouco, porque o sol muito quente, como nós falamos nessa questão de temperos, eu sei que isso pode ser prejudicial, um sol muito forte em cima, de repente, né? Então, eu acho que, do jeito que está ali, no meu ponto de vista, está ideal o espaço, entendeu? Tá ótimo, perfeito. Exatamente isso. Vamos tentar trabalhar com essa luz da manhã, que é mais, porque aí eu imagino que nasce sol super cedo, né? Lá pelas 6 da manhã já tá sol. 5h30 ele já está dando bom 5 dia. e meia. É igualzinho com o Deus que eu trabalhei no Pará. Era isso, né? O pessoal mesmo ia para o campo trabalhar, 5h30 da manhã já estavam no campo, 10 horas, 10h30 já fica muito difícil de ficar no sol, é muito quente. Então, se a gente aproveitar esse período aí das 6 até as 10, 10 e pouquinho com luz do sol para as plantas, a gente tem um contexto maravilhoso, né? Perfeito. E depois, no restante do tempo, as plantas ficam protegidas. Sobre o efeito nas medicinais, Salviano, vai depender muito das espécies que a gente escolher. Boa parte das medicinais, elas são muito resistentes. Inclusive, elas geram esses compostos, né, que dão as características medicinais, porque elas são mais resistentes. É uma forma de proteção, tanto contra insetos, contra o ambiente. Então, das medicinais mais comuns, vamos pensar aqui, ó, alecrim, manjericão, pimenta, coentro, todas essas, elas gostam bastante de sol. A planta que eu conheço que é mais difícil, assim, precisa mais de umidade do que de sol, é a hortelã. Mas talvez a variedade que vocês tenham aí já é bem adaptada, tá bom? Então, vão pensando já quais espécies que vocês gostariam de colocar nesse canteiro de temperos por aí. Pode Sim. falar. Então, eu queria saber de ti duas perguntas primeiro. Opa! A primeira é a seguinte: tu pode nos orientar um pouco com relação à questão da gente estar sempre molhando as plantas, né, molhando a nossa horta, porque eu sei que tem algumas plantas que não podem jogar muito, podem ter muita água, e tem outras que tem que ter menos água. Falando de tempero, no contexto geral, o que você nos orienta com relação a gente cuidar dessa parte de estar sempre molhando ali as plantas? Certo. E pode fazer outra pergunta, já responde uma vez. Sim. Aí a segunda pergunta que eu queria saber é o seguinte: nesse mesmo lugar que a gente vai fazer, se a gente quiser plantar mandioca, por exemplo, é possível também? Boa, ótimas perguntas. De forma geral, tanto para as hortaliças quanto para as medicinais, o cuidado com irrigação é bem parecido. A gente vai ter que manter o solo úmido, mas não encharcado. E, em geral, a gente recomenda a irrigação
nos extremos do dia, ou no começo da manhã ou no fim da tarde. Então, é basicamente isso, não tem muito mais segredo. Então, a gente não vai deixar a área alagada, mas não pode deixar o solo seco. E daí a gente tem estratégias, que a gente vai ver melhor na próxima aula, de como evitar a perda de água para precisar regar menos. Acho que a Robervânia até já está trabalhando um pouco com isso, que é manter o solo sempre bem protegido, com cobertura, né? Ou então fazer uma forma de irrigação por baixo, que a gente vai ver. Mas, em geral, para a grande maioria das plantas, o que a gente precisa é de um solo úmido, não encharcado e não seco, com luz do sol. Certo. Beleza? Perfeito. Com Tá relação à mandioca e qualquer outro consórcio, é super possível sim, Júlio. Então, o lance é a gente fazer esse planejamento bem. Onde que vai ficar a mandioca, né? Qual que é a posição que ela vai estar no terreno. Porque tem que lembrar que a mandioca é uma planta que vai crescer uns 2, 3 metros, né? E Sim. quando a gente for colher ela, vai ter que tirar e vai revirar toda aquela área. Então, ela não pode ficar muito próxima das medicinais. Então, é super possível, não só mandioca, inclui banana, mamão e várias outras espécies de um porte um pouquinho maior na nossa horta sem problema algum. O lance é planejar. Imagina assim, ó, a gente está trabalhando num contexto que as plantas precisam de sol, né? Pelo menos o sol da manhã. Então, quando for plantar mandioca, tem que ficar atento para ela não estar num lugar que vai fazer sombra o dia inteiro para as plantas menores. Então, ó, vocês colocaram ali no estudo de vocês que tem sol pela manhã em alguns raios, né? O próximo passo agora é analisar de onde que esse sol vem, para quando for colocar uma planta maior, ela não barrar essa luz do sol para as plantinhas menores, certo? Então, geralmente, o que a gente vai, quando coloca linhas de mandiocas ou plantas maiores, a gente coloca acompanhando o caminho do sol, sentido leste-oeste, para não ficar sombreando as plantinhas que precisam de sol. Certo? Beleza. Obrigado. Ó, nessa área que vocês têm aqui, 4,5 por 9, depois vocês precisam me mostrar qual que é o sentido, né? Onde que é o 4,5, onde que é o 9. Até é legal vocês fazerem um mapinha. Fazer um desenho assim, ó, para a gente falar, o sol vai nascer aqui e vai passar dessa forma pelo terreno. Tá? Beleza, eu vou fazer ele até de cima para ti depois, André. Isso ajuda muito, assim, mas muito mesmo. É uma coisinha simples, mas vocês vão ver na hora de fazer o desenho, onde vai ficar cada coisa, é essencial. Faz muita diferença. André, mas já para tu também ter uma noção do tamanho, é 4,5 de largura e 9 de comprimento, entendeu? Só que isso é só uma parte. Se a gente quiser aumentar, a gente aumenta, né, Ju? Porque a gente tem terreno lá, entendeu? Só que a gente pegou uma parte só, porque a gente quis seguir as suas dicas e como a gente está no começo, a gente tentar não fazer uma coisa muito grande para a gente conseguir manter também, sabe? Perfeito. Esse é um princípio ideal, assim, ó. Começar pequeno, devagar. Quando aquela área estiver bonita, a gente vai para uma próxima. Que senão a gente tem vontade, às vezes, de fazer muito grande e não dá conta. E daí a gente se frustra, fala, não deu certo, tal. Então, começa pequenininho, aprende bem, aí vai para uma outra. Leonardo, Brenda, querem falar? Pode falar. Só para esclarecer, eu não sei se eu entendi errado. Quando a gente for observar, já tem que ter sombra, tem que ter uma areazinha ali que tenha sombra, ou a gente tem mecanismo para fazer sombra? Tem as duas opções. Uma área com sombra, principalmente protegida do sol da tarde, ela é muito boa para o contexto de vocês. O sol da manhã é muito bom para a planta, mas o sol da tarde ele acaba sendo muito feroz, assim, né? Ele pode, se a gente não tem o manejo adequado, pode estragar. Só que assim, se a gente tem uma área que está em pleno sol também, Brenda, a gente tem técnicas para proteger as plantas também. Então, não é um impeditivo. O lance primeiro é entender o contexto. A área que eu tenho é toda aberta. Como a gente vai trabalhar é outra história.
Tá, Tá porque bom? assim, a gente já foi lá, né? A gente só não É, conseguiu fotografar. E pelo que eu me lembro, é bem aberto. é bem Então eu fiquei com aberto. a dúvida. Mas tá bom, Não, beleza. a gente vai buscar soluções para esse contexto, tudo bem? O Joia. maior impeditivo para a horta, o sol é um problema assim quando é demais, mas o maior problema para a produção é sol de menos, né? Então, que bom que vocês têm sol. Agora vamos pensar como trabalhar com isso, né? Joia. Joia? Beleza. Então, olha só. Primeiro elemento, luz, como lidar com ela. Então, na hora que vocês forem fazer esse estudo, que Júlio e Salviano já estão desenvolvendo, que Robert Vânia também, lembra sempre de entender qual que é o caminho do Sol, né? De onde ele nasce, onde ele vai se pôr, se vai ter uma área de sombra durante o dia, se não vai ter. Essa é uma coisa essencial para o planejamento da nossa horta, tá bom? Muito bom. O próximo, pessoal, acho que tem uma autora muito legal na área da agroecologia que se chama Ana Primavesi. A Ana Primavesi, ela fala assim, que só existe planta saudável e gente saudável quando a gente tem um solo saudável, né? Na agricultura convencional, o solo é tratado muitas vezes com adubos químicos, com herbicidas, com fungicidas, com um monte de venenos com nomes diferentes, né? E a ótica que a gente vai trabalhar aqui é de que o solo ele tem que estar vivo, ou seja, a gente não vai buscar usar materiais ou ingredientes que vão destruir a vida no solo. Se a gente olhar o solo com um microscópio, a gente vai ver que tem uma infinidade de vida ali, de fungos, de bactérias, aí tem minhoquinhas, tem ácaros, tem muita coisa que faz o solo ser vivo e disponibilizar nutrientes para as plantas. Pode falar. Fala, Júlio. André, tenho outra dúvida aqui, acho que pode ser alguma coisa que alguém passa por isso também, né? As árvores que nós vamos plantar embaixo, que elas estão ao redor, são pé de caju, muitos, sabe? Mais do que deveria. E cai muita folha, certo? Muita folha mesmo. Tanto na região onde a gente está planejando a horta, como ao redor. Tem como a gente aproveitar ela para fazer uma boa matéria orgânica? Nossa, tem com certeza. Isso não é um problema. Isso é um presente, Júlio. Ter folha é um presente que para a gente que vai trabalhar com horta. É necessário o manejo, né, para você tirar de um lugar, pôr no outro e tudo mais. Mas ela é uma ótima fonte de matéria orgânica, tanto para proteger o solo, quanto para a gente poder fazer compostagem, coisas assim. Então, a coisa mais fácil é a gente coletar ela, se ela estiver seca, né, triturar ela para cobrir canteiro ou cobrir caminho. A gente vai ver que um dos princípios mais importantes para o solo estar vivo é que ele nunca esteja descoberto, nunca esteja pelado. Porque quando ele está sem cobertura nenhuma, a tendência é que tanto o sol quanto a água vá degradando esse solo, né? A água vai passando, vai levando nutrientes embora, o sol é muito forte, vai matando toda aquela vida que tem. Então, se a gente tem cobertura de folha, maravilhoso, né? Fica tranquilo que isso não é um problema de forma alguma. Isso é uma solução para vocês. Um dos grandes problemas, inclusive, na região que vocês vivem, né, é a falta de matéria orgânica, né? Então, como conseguir cobrir os canteiros se a gente não tem uma matéria orgânica ao longo do ano inteiro? E com o cajueiro vocês têm essa solução na ponta do lápis ali, ó, só saber manejar, tá bom? É aquele princípio, imagina, quando a gente vai para o campo e a gente vai sem chapéu, mano, você vai sentir muito mais o calor na cabeça, vai tomar insolação, cabeça quente. Você coloca um chapéuzinho e vai proteger do sol sua cabeça, né? Vai ficar mais fresco. O solo é a mesma coisa. Se a gente deixa ele exposto, aberto ao sol, ele vai sentir muito mais, é muito mais difícil para as plantas. Vai perder mais água. Quando a gente coloca uma cobertura, vai ficar mais sossegado, vai ficar mais protegido. Tá bom?
Beleza. Então, o solo protegido vai virar um solo vivo. E o que significa isso? Significa que esse solo tem uma boa quantidade de matéria orgânica, seja como cobertura, seja como adubo, que esse solo, ao mesmo tempo, ele retém a água, ou seja, ele se mantém úmido para as plantas, mas ele também não empoça, porque a gente tem que trabalhar naquela ideia de que o solo não pode nem estar muito seco, nem muito encharcado. Então, essa água ela vai ter que entrar, mas entrar devagar. Eu queria saber até de vocês, eu vou perguntar daqui a pouco de novo, mas aí vocês já pegaram a terra? Sim. Ela tem mais cara de areia ou ela forma mais um barro de argila? Como que é a terra aí na região que vocês vivem? Olha, aqui no nosso caso, né, é uma terra assim que a gente percebe assim que é uma terra muito boa, assim, sabe? Parece até mesmo com adubo, sabe? A Ah, gente pega é? nela, parece um adubo a nossa terra aqui, sabe? Que é a terra preta, sabe? Para plantação. Nosso Bom terreno é demais. todo com essa terra aí, sabe? E assim, principalmente debaixo do chuveiro que nós vamos fazer, né? Porque como tem as folhas, aí isso vai gerando adubo, como tu falou agora, né? Então a gente pega É. nela, essa é uma terra que eu percebo que é uma terra muito ideal também, tá? Bom demais. Ótimo, uma ótima camada de matéria orgânica. E vocês, Leonardo, Brenda, Robervânia, como que é a terra? Vocês já fizeram isso já? Aqui a terra é bem argilosa. Bem argilosa? Sim. E como que você faz para trabalhar nessa terra, Robervânia? Primeiro tem que afofar ela bastante, aí depois prepara o adubo. Certo. Muito bom. Por quê? Por que que é importante afofar quando a terra é muito argilosa? Para que essa água consiga entrar. A argila, eu vou mostrar um testezinho para vocês depois. São partículas muito pequenininhas. Então ela vai formando aqueles blocos, né? Às vezes até parece pedra, de tão dura que é. E a água não consegue passar por elas. Quando a gente afofa o canteiro para fazer a horta, é para aerar, para trazer ar e permitir que a água passe também. E o adubo, que a Robervânia falou, é essencial, que ele vai cobrir essa camada e é ali que as nossas plantinhas vão crescer melhor, né? Então, isso é muito, muito importante. O Leonardo e a Brenda fizeram um não, assim, né, na hora que eu perguntei, porque vocês não viram, mas isso é muito importante, porque muda muito, né? Vou mostrar umas imagens depois para vocês. Tem contexto que é o oposto da Robervânia, que é areia. Então, você joga água, ela vai infiltrar rapidinho. Isso para a nossa horta é um problema também, porque a água não vai ficar disponível para a planta. Então, vocês vão ver que as soluções são muito parecidas, seja para o solo arenoso quanto para o argiloso, que a ideia é que essa água passe devagarzinho, que ela se mantenha úmida, que esteja sempre protegida, que aí a gente cria um ambiente ideal para as nossas plantas, tá bom? Então, esse é o caminho. Se vocês quiserem, até para o Júlio e para o Salviano, tem um testezinho que vocês podem fazer com a camada que está embaixo dessa terra preta que vocês falaram. Isso que vocês falaram é muito bom. Significa que na área que vocês querem trabalhar já formou essa camada de matéria orgânica que muitas vezes não está disponível, que a gente tem que criar. Então, vocês já estão um outro passo à frente. Mas se vocês quiserem, nessa camada que tem embaixo, que é a terra sem matéria orgânica, fazer esse teste vale muito a pena. Leonardo, Brenda, vocês também podem fazer. A Robervânia já sabe que é argilosa. Como que a gente faz isso? A gente pega uma amostra desse solo, né? Mais ou menos um terço de uma garrafa PET, ou pode ser um pote de vidro desses grandes também. Encher sempre um terço disso com a terra. Depois, colocar a mesma quantidade de água e mexer bem. Depois que mexer, que você vê que está tudo dissolvido, deixa essa garrafa ou esse pote descansando, tampado,
por mais ou menos um dia. Depois de um dia, o que vai acontecer é o que vocês veem nessa última imagem aqui, ó, tá vendo? Vai começar a decantar, as partículas da Terra vão começar a decantar de acordo com o seu tamanho. E daí a gente vai conseguir perceber como que o nosso solo é composto. Então, as partículas maiores que aparecem ali embaixo é mais que a gente chama de areia. São partículas que a água passa mais rápido. As partículas ali mais de cima é a argila, que é as partículas menores. Se tiver matéria orgânica na terra de vocês, ela vai ficar acima da argila, onde está perto desse pó de terra que ele tende a desaparecer. Depois de um dia, essa água que está turva, ela vai ficar quase transparente. Vocês vão conseguir ver só as camadinhas certinho. Então, o solo ele é composto por partículas de diferentes tamanhos. Tem argila, areia, que é a maior zona. Intermediário tem uma outra que a gente chama silt, mas que a diferença é muito pequena. E daí tem a argila. Eu imagino que se a Robervânia fizer o teste na terra dela, aí vai ficar uma camadona de argila e um pouquinho de areia, não é não? Eu já fiz esse teste aí. E como que ficou? Ficou a argila embaixo, um pouquinho de matéria orgânica em cima e a água. Quase nada, não tinha, nem areia tinha. Não. Boa, perfeito. Então, ó, já conheceu o seu solo. Então, vou pedir para vocês já, ó, vai ser uma lição de casa para a próxima vez. É rapidinho. Pega uma amostra já da terra, que é importante saber o que está embaixo dessa camada de matéria orgânica, mesmo no caso do Júlio e do Salviano, tá bom? Então, aí a gente consegue entender qual que é o comportamento da água. Então, dependendo da situação, tem lugares que a gente vai querer criar um solo que vai segurar mais a água e tem outros que não, que a gente quer que a água passe para não ficar estagnada, né? Aqui na região que eu moro, a gente tem um solo bastante argiloso também. Não é tanto que nem o da Robervânia, mas é de aproximadamente 80% de argila. Então, se eu não tomo cuidado, essa água não vai embora, ela fica estagnada e vai começar a apodrecer as raízes das plantas, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente conhecer mais o nosso solo. E vocês veem que eu coloco aqui logo... Você tem alguma dúvida, pessoal, do solo? Eu não perguntei? Não? Ótimo, muito bom. Lembrar que o princípio é solo vivo, solo feliz, para a planta ficar feliz e a gente também ficar feliz. Vocês veem que eu vou falando do solo, mas ele está diretamente relacionado à água. Não tem como separar. Na verdade, quando a gente está criando um solo bom, a gente está também cuidando da água, né? A água, assim como a luz, assim como o solo, é um elemento essencial para o sucesso da nossa horta. E daí a gente tem várias coisas que a gente precisa pensar. Como a gente capta a água, como a gente armazena a água, se a gente vai ter que espalhar essa água ou vai ter que concentrar, como que a gente faz para essa água infiltrar no solo depois que ela passar pela nossa horta, né? Se vocês lembram aquele ciclo da água gigante que a gente estudava na escola, né? Que a água vai infiltrar, depois ela vai para o lençol freático, depois ela sobe de novo, chove. Então é muito importante a gente lembrar desse ciclo e trabalhar com a preciosidade que a água é, né? Fala, Robervânia, pode falar. A curva de nível ajudaria a espalhar, infiltrar e armazenar? Isso. Com certeza. A curva de nível é uma ótima solução quando a gente tem terrenos em declive. Lembra que eu perguntei para vocês como para analisar a declividade, né? O Júlio e o Salviano falaram que a área deles é plana. Então, essa não é uma questão muito relevante para eles. Mas a Robervânia me mandou a foto da horta dela e tem um declivezinho. O que você fez ali, Robervânia, vou mostrar na foto, é um esquema de curva de nível, mais ou menos, né? Então, você concentra a água primeiro numa área e depois espalha ela vai infiltrando. Então, o princípio é o mesmo. Só lembrar que não funciona em todas as situações. Em algumas é muito bom, em outras nem tanto. Tá bom? Você fez aí também, Robervânia?
Curva de nível? Ainda não. Ainda não? Não. Beleza. Eu acho que você fez um pouquinho, pelo menos o princípio está presente ali, hein? Mas assim, ó, vamos sempre lembrar que a água tem que estar presente. Então, vou sempre pedir para vocês lembrarem de onde vem e para onde vai a água que vocês vão utilizar na horta, né? Então, existem formas da gente conseguir tanto armazenar quanto diminuir o uso da água e deixar o nosso canteiro bastante vivo. Uma das formas mais tradicionais e usadas, que está colocada aí nesse desenho para vocês, é aproveitar a água da chuva para a gente conseguir armazenar e depois utilizar na horta. Isso é uma questão importante para vocês, pessoal, porque boa parte, né, da água subterrânea que a gente consegue com poços por aí, ela pode ser muito salobra, né? Então, ter sal demais. Então, isso ao longo do tempo pode comprometer um pouco o nosso solo. A gente consegue diminuir esse impacto com cobertura do solo e tudo mais, mas se a gente consegue captar água de chuva com calhas e cisternas, a gente vai ter uma água de melhor qualidade, né? Leonardo e Brenda não fizeram ainda o estudo, mas eu vou perguntar para todo mundo, né? Qual que é a fonte de água dos espaços que vocês querem trabalhar? Vamos lá. No nosso caso, a gente tem os sistemas dessalinizadores, né? Onde a gente vai fazer a horta, né? Seria ao lado, Então, né? seria ao lado, né? Na verdade, dentro do terreno onde fica o dessalinizador, né? Que faz o tratamento da água, né? Então, a fonte de água, ela vem subterrânea, ela vem dos poços, né? Com lençol freático com grande teor de sal, né? Só que ela é tratada pelo dessalinizador e ela gera dois tipos de água, uma mais ionizada e uma totalmente potável, né? Eu entendo muito pouco, né? Mas pelo que me falaram, essa água ionizada ela é bastante útil para alguns tipos de cultura, não todos, né? Então dá para usar ela, tanto ela como a água que a gente usaria ali, água potável, água já tratada, né? Legal. E vocês têm ideia do volume de água que tem disponível por dia, sim? Ou isso depende? Eu vou ficar te devendo a quantidade, mas assim, as caixas, né? São duas caixas de água gigantes, assim, eu não lembro o tamanho delas. Mas elas estão sempre, à tona, assim, elas estão sempre cheias, né? Porque a ideia é disponibilizar para a comunidade, então diariamente eles vão lá pegar, mas aí tem uma área grande onde é para os animais e para a cultura. Então tem bastante, viu? Esse dessalinizador do Instituto, ele é bem potente mesmo. Muito bom. Legal depois vocês terem esses valores anotados. É bastante, mas ter uma noção disso para saber também o tamanho da horta que vocês vão fazer, né? Porque tem uma necessidade de água diária. Então, como é um recurso muito precioso, né? A água é muito preciosa, vamos pensar na quantidade que vai ser usada também no canteiro de vocês. Fala, Júlio. Fala, Salviano. Então, eu te contar como é a nossa água e também tenho uma dúvida para esclarecer contigo. A gente tem um poço furado, né, aqui na base, e a gente tem pontos de água de bem fácil acesso, né? Talvez a 7 ou 8 metros da nossa horta, e dá tranquilamente para trazer mais para perto. A questão é que eu queria saber se tem como. A gente tem uma piscina aqui também, né? Que ela é cheia com a sua própria água do poço. E toda semana a gente faz a limpeza dela e a gente perde muita água nesse processo, né? E eu queria saber se tem como a gente aproveitar essa mesma água para nossa horta, porque ela tem produtos químicos, né, como cloro, algicida e tudo mais. Tudo bem. Olha, eu vou ter que pesquisar, mas eu imagino que é necessário um tratamento, porque esses produtos que são usados em piscina convencional são meio complicados de lidar. Eu acho que é possível desde que seja feito um tratamento. Tudo bem? Mas eu posso pesquisar para você, porque é uma opção interessante, hein? Uma opção interessante. A gente perde quase 1.000 litros. Por limpeza? Essa limpeza a gente faz normalmente o que fazendo? Uma vez na semana. A gente tem usado para as árvores, coisas maiores assim. Né? Às vezes a gente usa para... A gente tem as plantas, às vezes a gente faz mutirão, a gente joga nas plantas, a gente lava a nossa varanda, né?
como a gente já jogou nas plantas, assim, a gente nunca viu dar nenhum problema, né, Júlio, nas plantas, né? Claro. Agora na horta eu não sei, porque já parece um pouco mais sensível, Sim. mais delicado de lidar, né? Mas a piscina fica dentro da horta, é muito próximo, entendeu? Se fosse Claro. possível, seria Ajuda muito. Que bom que já nesse momento vocês não estão perdendo essa água, né? Vocês estão direcionando ele para as árvores, e que bom. O lance é ver se isso tem um impacto a longo prazo, né? Porque quando a gente trabalha com produtos químicos assim, né? Seja o tratamento de piscina, ou mesmo quando o pessoal reaproveita a água da máquina de lavar roupa, você não vê o problema de cara. Você vai ver ao longo do tempo se tem algum acúmulo de substância, de metal pesado no solo. Isso você não vai perceber em 2, 3 anos, você vai perceber daqui a 10, né? Então, eu vou dar uma procurada para ver se isso é tranquilo e se a gente consegue utilizar essa água ou até um tratamento que seja diferente, né? Algum produto que a gente possa usar na piscina que não seja impactante, se esse for o caso. Tá bom? Muito bom. Obrigado. E aí, Robervânia, pode contar um pouquinho dessa água? Então, a água que eu rego a horta vem de um açude que fica a mais ou menos 20 metros da horta. E do açude vem para uma caixa d'água que fica dentro da horta. Aí, da caixa, só rego os canteiros. Certo. E como que é essa água? Ela é doce, é salobra? Como que é? É água doce, que armazena da chuva. Muito bom. Perfeito. Ótimo. Então, olha só, vocês veem que no contexto de cada um tem diferenças aí do que a gente pode usar, né? Então, são muitas fontes de água que a gente tem disponível. É importante entender a qualidade dessa água e as possibilidades que a gente vai ter de uso depois, certo? Então, água da chuva, água de poço, água da piscina, né? Que bom que vocês têm água disponível. Então, muitas vezes tem contextos que a gente não tem nem água e que a gente tem que pensar em como captar. Então, observe no contexto de vocês se a água que está disponível ela é de boa qualidade e suficiente ou se vai ser necessário captar de outro lugar, né? Eu acho que aí a água da chuva é sempre uma boa pedida, então ela deve ser sempre uma prioridade, que é a melhor água que a gente vai ter para a horta. Se não for possível sua captação, a gente vai buscando outros caminhos. Os poços, eles têm que ficar sempre, na minha opinião, né, como uma alternativa. Se dá algum problema, a gente tem também a opção do poço, mas a gente não pode simplesmente só ficar usando a água do poço, porque esse recurso tende a desaparecer e ter uma água de menor qualidade, tá bom? Então, sempre quando vocês forem pensar em água, tentem ter pelo menos 2 fontes garantidas, assim, água da chuva, água do poço. Água da chuva, água da piscina, enfim, vamos sempre lembrar que mais de uma fonte é importante. E daí, gente, tem muitas formas de se trabalhar com água. Eu trouxe alguns exemplos aqui, alguns esqueminhas didáticos de captação de água de chuva, que vocês devem também conhecer bastante, que eu sei que tem muita cisterna por aí também. Então, pode ser feito em tanque, aberto assim também. Na escola aberta, acho que vocês podem, que a Robervânia participou, né, Robervânia? Tem um esquema muito bom lá de cisterna também com tampa. Essa daqui é sem tampa, que pode ser até aproveitado como tanque para peixe. E essa água do tanque de peixe ser usada na horta, porque ela já vem rica em nutrientes. Então, tem essa opção também. É relativamente barato de fazer um tanque como esse. Eu queria até saber, é a mesma técnica? Vocês usam técnica de cimento aí também, Robervânia, para construir? Naquela que tem na escola? Na escola é desse mesmo jeito aí, foi usada a técnica ferro-cimento. Perfeito, ela é super barata comparada com uma pronta, é rápido de fazer, essa daqui a gente fez em 2 dias e dura por muito tempo. Pode falar, Leonardo, Brenda, fique à vontade. O nosso sistema, cada um dos sistemas tem um tanque desse, tem um tanque preparado para peixes, né? A ideia é justamente essa, já estão prontos lá, estão construídos, né? Agora só falta o peixe mesmo, né?
Mas a ideia é essa, é usar a água da cultura e criar, né, até a criação de peixes ali. Perfeito. Eu já fiquei imaginando a piscina do Júlio e do Salviano cheia de peixe já. Quando eles falaram, já imaginei os peixes lá para usar água, aí não precisa de cloro. Ih, rapaz, já dá para unir o útil ao agradável aí. Não tô te ouvindo, ô Júlio. Você falou? Mas eu falei que é uma ideia muito boa. Eu já tinha pensado alguma coisa sobre isso, mas tá ainda só na mente. Cara, porque a piscina é o mesmo princípio, né? De uma cisterna, né? Ou de um tanque. É o mesmo princípio. Ainda vai ser uns peixes que vão ser super metidos, que eles vão falar, eu fico na piscina, vocês aí no tanque, eu tô aqui na piscina. Mas é uma opção muito boa. Integrar o peixe com a horta é muito bom, né? Porque ele vai gerar alimento, vai gerar muito adubo e essa água vai fazer a nossa horta bombar. Então, sempre considerem isso, tá? Aqui a foto, né, lá que o João me passou, lá na escola beta, a cisterna com tampa, então depende, né? Se você vai ter a criação de peixe, não precisa ter essa tampa, mas se você vai proteger, também usar para consumo, a tampa é importante. Eu trouxe algumas imagens diferentes para vocês verem em outros contextos também, ó. Esse daqui é de um trabalho que a gente desenvolveu no Pará. E olha que diferente o solo. Vocês estão vendo aqui, ó? É areia, basicamente areia. Então, a técnica aqui foi proteger o entorno das árvores aqui e criar um solo bom para pequenos plantios que segurasse um pouco mais a água. Porque quando chovia aqui, lá chove muito, né? Chovia todos os dias, basicamente, você não via nem água empoçar. A água entrava e passava direto, né? É areia. Então, a técnica aqui foi de segurar. Colocamos uma camada, fizemos um canteiro, colocamos uma camada de matéria orgânica. Aqui, no caso, era o caroço de açaí, que lá tinha muito açaí. Então, para proteger esse solo, só de fazer isso, uma coisinha simples, que a gente fez em 1 horinha, a gente criou aqui uma zona de umidade, que é o que a planta precisa. Ela precisa da água disponível. Então, às vezes, as soluções são muito simples. Essa outra imagem aqui é de uma horta lá em Botucatu, onde eu morava antes, do amigo nosso que é o César. E eu trouxe elas, que vou mostrar na outra também, porque ela está em declive. Então, a água tende a fazer esse caminho aqui, ó. Vocês percebem que a direção dos canteiros é intencional, ó. Vocês estão vendo que estão cortando o declive? Igual a Robervânia fez na imagem que eu vou mostrar. Por que isso? Para a gente conseguir segurar a água à medida que ela tende a escoar pelo terreno. E vocês percebem que não tem quase nenhuma área aqui que está descoberta. Ou está coberta com capim, ou com folha seca. Olha a folha seca aqui, Júlio e Salviano. Olha o canteiro aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse mexer? Aqui, ó. Isso aqui é folha. Então, o solo está protegido, porque a hora que a água passar, ela vai encontrar essa barreira primeiro, e depois ela vai infiltrar. Ela não vai levar a terra embora. Então, o princípio é o mesmo. Aí a forma como vai acontecer é diferente. Aqui, ó, eu pedi emprestada a foto da Robervânia, que ela fez no estudo dela, ó, mostrando qual que é o caminho que a água faz. Ó. A água tende a descer por aqui. Então, os canteirinhos, ó, formam mais ou menos como se fosse linhas que vão segurando essa água. Ao invés da água passar direto, ela vai parando nos canteiros. Certo? Esse é o conceito das curvas de nível que está nessa outra imagem aqui do lado. Então, a gente não vai ver como fazer hoje, mas é uma técnica muito interessante quando você tem declive. Tá bom? Então, ir cortando o terreno para segurar a água e não deixar ela passar embora. Porque aí você começa a ter problema de erosão, o solo vai se degradando, vai ficando feio. Outra técnica, faço questão de sempre compartilhar com vocês, acho que Robervânia já conhece também essa, que tem gente que chama de canteiro rápido, tem gente que chama de canteiro enterrado.
Eu não lembro o nome que o João deu aí para vocês. Como que ele chamava aí, Robervani? Canteiro econômico. Canteiro econômico, esse mesmo. E vocês gostaram desse canteiro aí? Sim, porque como aqui a questão de água às vezes é um pouco difícil, ele é bom porque economiza água. Ele economia, muito bom. Qual que é o princípio aqui? Bom, se eu tenho pouca água disponível e é muito quente, tem muito sol, essa água evapora muito, eu posso criar um mecanismo para que essa água fique no solo, que ela não fique exposta. E daí, uma das formas disso é fazer um canteiro cavado, que a gente coloca como se fosse uma vedação, uma impermeabilização por baixo, um plástico, cimento, o que estiver disponível, para que essa água não escape. Vocês estão vendo que está instalando aqui nessas imagens um canozinho, né? Ó, um cano que vai de fora a fora no canteiro. Tá vendo? Esse cano é furadinho. E daí, a gente vai colocar água por esse outro cano que vai ficar exposto. Então, ao invés de regar o canteiro por cima, eu rego o cano e do cano essa água vai espalhar por baixo. Quando ela espalha por baixo, ela vai ficar presa ali naquele plástico, né? Não vai conseguir infiltrar e ela vai ser absorvida pela terra. Naturalmente, o caminho da água, né, é ir subindo por capilaridade. Ela vai chegar na terra, a terra vai ficar úmida, vai estar calor em cima, ela vai subindo e vai chegar nas plantas. Entenderam? Então, a economia de água nesse esquema aqui é muito, muito, muito alta. Porque você vai conseguir perceber que o solo vai ficar úmido mais constantemente. Eu não vou precisar regá-la toda hora. Porque a água vai estar armazenada ali embaixo e ela só vai subir à medida que for necessário para as plantas. Então, uma das atividades para vocês fazerem em casa é ver um desses videozinhos que foi feito lá. O pessoal da Robervânia, que mostra o passo a passo para fazer. Vocês vão ver que eu não vou entrar em detalhes assim da construção, mas só mostrar caminhos para vocês. Esse caminho aqui, para a região que vocês vivem, ele é muito bom mesmo, porque a gente trata a água com muito carinho, deixa ela disponível onde ela precisa estar. Certo? Por fim, aqui é um contexto mais amplo, a gente tem aquelas linhas chave, né, curva de nível que a gente falou no começo, mas tem também esse caminho que é da criação de açudes numa técnica que a gente chama de linha-chave. Então, para um contexto maior, que eu espero mais para frente que a gente possa conversar, existe essa possibilidade também da gente conseguir armazenar água em pontos-chave do terreno. A gente consegue fazer esse estudo para identificar esse é o melhor lugar para a gente ter um açude, né? Porque é aqui que a água se concentra. Eu imagino que, pelo que vocês me falaram dos contextos de vocês, a gente vai trabalhar numa escala menor, mas é importante saber que em escalas maiores isso é possível também, tá bom? Muito, muito bom. Sobre água, vocês têm alguma dúvida? Deu para pegar? Ótimo, ó. Luz, solo vivo, água. E agora, já caminhando para o fim da nossa segunda aula, vou pedir ajuda para vocês. Ferramentas, que a gente não vai conseguir fazer tudo na mão. A gente precisa de ferramentas para auxiliar a nossa horta. E vou dar o desafio aqui, ó. Pensem aí com vocês, e não pode mudar depois, hein, do que os outros começarem a falar. 3 ferramentas que você escolheria agora, tipo, para começar a horta. 3 ferramentas que você fala, precisa. Pode falar, Robervani. Já levantou a mão aí já? Alavanca, uma enxada e uma pá. Alavanca? Alavanca, enxada e pá. Júlio, Salviano, Leonardo, Brenda. Eu pensei na... Opa! Pode falar.
Eu pensei na pá, na enxada, só que eu não sei o nome, tipo aquele garfo que você puxa assim também em terra e tira pedra, mas eu não sei o nome. Tem gente que chama de garfo mesmo ou de ancinho. Ah, tá. Eu Eu pensei conheço nele. como ancinho, mas às vezes aí tem outro nome. É, não sei também. Mas deu para Cara, como é bom entender. dizer assim, porque aqui chama de rastelo. E eu chamo de Rastelo, ancinho. rastelo também. Serve também. Eu ficaria com o rastelo, com a enxada e com a pá. Eu Certo. ficaria com a alavanca, né, para cavar o buraco. Eu ficaria com a mangueira para me molhar a minha terra, certo? Eu ficaria também com o rastego, né, para limpar o terreno. Leonardo? Olha, eu também. A pá, enxada e um regador, aí no caso, para poder levar essa água lá e regar Regador. lá. Perfeito. Olha aí, então falaram alavanca, enxada, pá, ancinho, rastelo, mangueira, regador. Basicamente, Robervânia, você quer falar mais alguma coisa ou a mão continuou levantada aqui da outra vez? Não, Eu vou baixar aqui. Ótimo, pessoal. Então, olha, as ferramentas que vocês falaram são realmente as essenciais que a gente precisa para ter uma horta. Então, vale a pena, antes de começar a trabalhar, ter ferramentas boas e apropriadas para o trabalho que vocês vão fazer. Às vezes é melhor ter uma, duas ferramentas boas do que ter 10 que não estão bem afiadas, que não estão bem montadas, que só vão dar mais trabalho. O trabalho melhora muito, muito quando a gente tem ferramentas boas. E aí vale a pena procurar fornecedores ou pessoas que façam. Eu sei que lá em Betânia tem gente que faz alavanca, né? E que é uma alavanca muito boa, super apropriada. Então, busquem as ferramentas que vão ajudar o trabalho de vocês e não dar dor de cabeça. Que você pega uma enxada sem fio ou que fica soltando, meu Deus do céu, dá uma dor de cabeça. Olha lá, chegou gente nova ali com o Júlio. Olha que beleza. Mais uma participante aí. Mais uma pessoa participando. Muito bom. Eu só marquei aqui, ó. Eu acho que vocês falaram de algumas coisas, mas vou relembrar algumas ferramentas que podem ser essenciais para vocês. Eu coloquei primeiro, para mim, né, André? Para mim, a ferramenta mais aqui no meu contexto é carrinho de mão. Essa para mim é essencial assim para ficar levando uma coisa de um lado para outro, para ajudar em colheita. Vocês chamam de carrinho de mão aí também ou é outro nome? Carriola? É isso? Estão me ouvindo? Todo mundo parado agora? Fiquei na dúvida aqui. Só. A gente falou, carrinho de mão, mas na verdade a gente é de São Paulo, então melhor deixar o pessoal falar. É carrinho de mão aí também, Robervânia, para vocês? sim, é carrinho de mão. Carrinho de Sim. mão. Nossa, isso Olha, aqui... eu moro no Piauí e nos dois é carrinho de mão. Vocês podem até deixar o microfone aberto para eu ir já perguntando, a gente já vai checando se os nomes são iguais, hein? Carrinho de mão, carriola é bastante importante para a horta. Aqui é enxada ou enxadão, dependendo da variação, né? Aqui para a gente a enxada é aquela que é mais larguinha, o enxadão ele é um pouco mais estreitinho, mas é uma ferramenta essencial para a gente conseguir mexer o solo, né? Boa. A pá, que vocês falaram também. Então, para mim, as três principais eram essas aí. Era para mim, né, André? Carrinho de mão, enxada e pá já fazem o trabalho muito mais fácil. Aí tem o ancinho ou rastelo, ou garfo. Tem o garfo que é mais comprido também, né? Que a gente pode usar na horta para mexer o composto, que fazem parte do nosso material de trabalho. Não sei se vocês usam, mas pode ser importante facão, se vocês querem fazer uma poda, trabalhar com alguma... por exemplo, vai abrir o caminho lá nos cajueiros, vai cortar palma, vai colher alguma coisa, o facão pode ajudar bastante também, desde que esteja afiado, que senão é só dor de cabeça também.
Essa imagem aqui, queria saber se está fazendo jus à alavanca. Ela está certinha? Que essa daqui eu fiz... Boa, a gente não tem essa ferramenta aqui, no interior de São Paulo. Eu não tenho alavanca nem coité. Mas eu aprendi no vídeo que o João fez com a turma de lá. Tá certo, ô Tá Salviano? certo. Então tá bom. Sim, Essa... porque é que tem a alavanca e tem a chibanca também, né? Qual que é a chibanca? A chibanca, ela tem as duas pontas, né? Assim, ela tem uma ponta dela, ela é redonda e outro lado dela é quadrado, igual a alavanca, né? Porque aí, se você quiser fazer um buraco redondo, aí você vai com essa parte redonda da ferramenta. Se quiser fazer um quadrado, aí você usa esse outro lado, né? Entendi. Muito bom. E o que era o coité? Que eu não consegui entender a diferença ainda. Alguém sabe? Ninguém sabe? Meu Deus do céu. Pode falar, Robervani. O coité é um pedaço do coco que serve para tirar a terra do buraco. Ah, aí usa os dois juntos, a alavanca e o coité. A alavanca para cavar e o coité para tirar a terra do buraco. Perfeito, muito bom. Então, eu não coloquei aqui na lista, mas é uma ferramenta que é bastante importante também. Vocês mencionaram, né? O regadorzinho. Então, pode ser importante, pode ser mangueira, pode ser a fita, pode ser aquele canteiro irrigado por baixo, mas, em geral, a gente precisa de alguma ferramenta ou material para fazer a irrigação na nossa horta, né? Para a horta, pelo tamanho que vocês estão me colocando, o regador ou a mangueira já é super suficiente, sendo que o regador vai ser mais eficiente que a mangueira, hein? Vai direcionar melhor a água, ainda mais no contexto que a gente tem pouca disponível. Aqui a gente usa bastante essa ferramenta também, que eu conheço como cavadeira, que vai ter um papel, né? Olha lá, um papel semelhante à da alavanca, né? Só que aqui você vai ter as duas pás, principalmente para árvores. Essa ferramenta aqui, tesourão de poda, que também pode ser utilizado para poda de arbustos e coisas assim. O facão também dá conta, mas ela permite um trabalho mais fino. Assim como essa, que eu também conheço como tesoura de poda, que é para as coisas um pouquinho mais grossas, né? Então, são opções que a gente tem. A fita métrica, como vocês já usaram, né? Pode usar para medir terreno. Mas vocês percebem, martelo, que não tem nada de outro mundo, né? São algumas ferramentas, aquelas 3, 4 primeiras essenciais para a gente conseguir trabalhar bem na horta e outras que vão deixar o trabalho mais fácil. Tem alguma aqui que vocês lembram agora que eu não lembrei, que é importante para a gente conseguir fazer uma horta boa? Não? Eu conheço também, não sei se vocês conhecem aí, tem um cortador também. Não sei se você já conhece ele. O cortador, ele parece com uma pá, dessas pás de a gente juntar a terra com ele, sabe? Só que ele tem um formato assim mais quadradinho. Ele é para você alinhar o buraco que você fez, sabe? Tipo, você fez um buraco, aí você percebeu que ficou muito alinhado. Aí você vai usando ele para você cortar nas lateral para deixar um buraco mais bonitinho, entendeu? É o cortador. Pá de corte, eu chamo. É pá de corte que o Júlio chama. Pá de corte, legal, que ela é quadradinha assim, né? Aí você vai reto. Perfeito, ótima ferramenta também. Ela vai ter uma função parecida com a da alavanca, né? Só que a alavanca não fica tão retinho, né, Salviano? Sim. Sim. Muito bom. Sim. Eu não conhecia a chibanca também, eu vou procurar. Muito bom. Mas, em geral, é isso, né, gente? Buscar ter um jogo de ferramentas bom, não precisa ser um jogo por pessoa, né? Porque vocês podem compartilhar essas ferramentas, ver na comunidade, se tem disponível, e fazer um bom uso, um bom cuidado com elas, porque o nosso trabalho tende a ficar muito, muito mais fácil com a ferramenta apropriada. E lembre-se sempre de tomar cuidado na hora de usar, principalmente para quem tem pouca experiência, né? Com cortar, usar luva. Fala, Júlio!
Júlio não, Salviano. Tem também aquela broca, né, para furar o chão, né? Se quiser fazer um buraco mais fundo, aí você coloca ela e você vai girando ao redor da terra e ela vai fazendo um buraco, sabe? Aí você puxa ela e ela já deixa o buraco perfeito para você colocar a planta dentro. Muito. Se chama broca aí, essa? Eu conheço como broca. Eu não lembro o nome dela aqui, mas eu sei da qual você está falando. Você vai girando ela na mão, né? É um perfurador, né? Sim, isso, é o furador. Você tem o braço dela, né? Que você vai girando ao redor do buraco, né? Aí você vai girando junto com ela. E ela vai fazendo um buraco, fica bem redondinho, fica bem bacana também. E você faz o tamanho que você quiser. Perfeito. Para a horta, é uma ferramenta que a gente não usa tanto assim. Mas ela é muito boa, né? Para árvore, para uma muda maior. Para a horta, vocês vão ver que ela não vai ser tão usada assim, não, né? A enxada da conta, a enxada da conta, a alavanca da conta, enfim. Lembre-se que na horta a gente não vai trabalhar com uma profundidade muito maior que 20, 30 centímetros. É essa camada de solo que a gente vai mexer, né? A gente não vai precisar ficar virando lá embaixo, a não ser quando for fazer aquele canteiro enterrado, né? Mas, em geral, a gente vai trabalhar nessa camadinha de 20, 30 centímetros e depois de um tempo, né, a ideia é que a gente mexa cada vez menos no solo. Se a gente tem matéria orgânica, se esse solo tem água, está com cobertura vegetal, gente, a ideia é mexer cada vez menos. Aí a gente vai usando cada vez menos a enxada e usando mais as mãos mesmo, tá bom? A ideia desse tipo de horta é isso. Que o trabalho com enxada é pesado, né? Cansativo, a alavanca também é um trabalho cansativo. Então, a gente usa no começo, mas depois a gente vai buscar estratégias para usar menos. Muito bom. Então, recapitulando, essenciais para a nossa horta, a gente tem a luz, a água, o solo com a matéria orgânica, né? Trabalhando junto, e ferramentas. E sempre, sem esquecer, que tudo isso só faz sentido se a gente tem as pessoas envolvidas e trabalhando diariamente na nossa horta. Isso que é a cereja do bolo, as pessoas para que tudo isso funcione. Que a enxada não consegue trabalhar sozinha, né? Então tem que ter pessoas que curtam fazer isso, que gostem de fazer isso e que se sintam parte do trabalho. Senão não adianta nada a gente ter ferramenta. Para semana que vem, né? Então acho que aquele estudo que vocês começaram na primeira aula pode ser sempre melhorado. Um mapa ajuda muito, e anotando essas ideias, conhecendo cada vez mais o ambiente. Isso vai continuar sempre com vocês. Isso não para, na verdade. Cada vez mais que a gente vai trabalhando no espaço, a gente vai conhecendo mais. Então, organizem para vocês mesmo um caderninho, um documento ou foto, que vocês vão sempre colocando informação nova. Assim, puta, percebi isso aqui. Então, agora adiciono lá no desenho, coloco lá no mapa. Mas de coisa nova, eu vou deixar algumas sugestões para vocês. Tem 3 vídeos que eu acho que eles são bem legais para vocês verem, que é do que a gente produziu, do Hortemos. Um que se chama Plantio sobre Composto, que é uma técnica bem legal de plantio que não precisa revolver o solo. Então, pode ser legal para vocês, dependendo do contexto. Tem um outro que ensina a fazer o canteiro da forma mais convencional, aquele canteiro que a gente levanta ele, planta. E tem um vídeo também desse canteiro que é irrigado por baixo, que foi o que o João gravou por aí, que a Robervânia fez também, e que é bem apropriado. Então, esses vídeos vem mais no sentido de vocês verem opções, né? Possibilidades de trabalho para quem está começando a trabalhar com horta agora. E vou pedir 2 exercícios para casa, né? Continuando aquele estudo. Um é para o estudo do solo, como eu falei para vocês lá em cima. Então, fazer aquele testezinho do pote para saber as partículas, né? Se ele é mais argiloso, mais arenoso. E se tem uma camada de matéria orgânica. O Júlio Salviano, vocês falaram que tem uma camada boa de terra preta. Aproveita, mede já qual que é o tamanho dessa camada, né? Sente o cheiro dessa terra.
ver se ela já está bem decomposta, se ainda está mais parecendo folha. Tudo isso é importante para o nosso planejamento. E o outro é pensar na água. A gente falou um pouquinho disso, né? Vocês me contaram um pouco da água que tem disponível, mas analisar se essas fontes de águas que já estão disponíveis são suficientes ou se vocês vão precisar de mais, tá bom? Além disso que está colocado que é essencial, vão já estudando as ferramentas que vocês têm disponível, o que vai precisar, quem que vocês imaginam que vai participar da construção dessa horta de vocês, tá bom? Porque tudo isso vai ser importante na hora que for pôr a mão na massa. E o Júlio Salviano já tinha me mandado a horta querendo começar amanhã a construir. Eu vou falar, espera um pouquinho, vamos fazer esse planejamento da horta certinho, e daí no fim do curso a gente já tem todos os elementos para aí pôr a mão na massa e já fazer o esforço direcionado, tá bom? Vai estudando, tá, vai pensando nas espécies, isso vocês vão ver que vai fazer muita diferença depois. Já pode ir desenhando, imagina, fala, nossa, acho que o canteiro vai ficar aqui, mandioca ali, vou plantar tal coisa. Aí depois a gente põe a mão na massa, tá bom? Tá bom. Deixa eu parar minha